Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus seja sempre conosco, hoje e por todo sempre. É sempre uma grata satisfação estar de volta a essa casa, falando de doutrina espírita, falando do Mestre Jesus, aquele que é o nosso modelo e guia. O conceito de liberdade, ele se construiu a partir do tempo, dos séculos, e principalmente dentro do próprio progresso da humanidade. Se nós retornarmos à história, mais precisamente ao mundo antigo, nós veremos filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, principalmente esse último, defendendo a instituição da escravidão, pois acreditava que existia homens superiores aos outros e, portanto, essa superioridade deveria ser estabelecida a partir do controle e do domínio. Ficando claro para os antigos que alguns indivíduos deveriam inicialmente viver sob o jugo de outro, para que o outro pudesse desenvolver habilidades intelectivas, artísticas, políticas, entre outras. Nesse paradigma do mundo antigo, entendia-se a cidadania como um indivíduo que fosse livre e pudesse, durante o seu período de ócio, gozar da plena liberdade para poder exercer as suas funções enquanto cidadão. Nessa lógica ainda, a escravidão não tinha nenhum critério étnico, como foi comum no Brasil durante o período da escravidão, uma mancha terrível na nossa história, elencada inclusive por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Especificamente nessa obra, nos fala sobre a questão da presença africana no Brasil. Dizia Humberto de Campos que o Brasil necessitava passar por uma miscigenação cultural e étnica, por um motivo muito simples, para que não trouxesse para as bandas de cá elementos que não permitissem o sincretismo religioso. Então era necessário que esses africanos também viessem para cá, como vieram europeus, mas a presença dos ameríndios, elencadas posteriormente a presença dos japoneses e tantos outros povos que vieram para cá no processo migratório no decorrer da nossa trajetória espiritual enquanto nação. Porém, devido à ambição humana elencada nesse período, justamente por conta do capitalismo que iniciava o seu processo de desenvolvimento dentro da lógica do comércio, resolveram então impor a escravidão africana como uma forma de conseguir aumentar os seus lucros e angariar mais e mais recursos. Obviamente que não era a proposta divina que houvesse a escravidão, que houvesse o sofrimento, que houvesse a dor e os suplícios, mas o homem goza de livre-arbítrio e, portanto, por conta dessa escolha, se comprometeu perante a lei. Mas como Deus controla absolutamente todas as coisas, aproveitou-se do livre-arbítrio humano, fazendo atos equivocados, para fazer com que outros indivíduos que deviam à lei pudessem ressarcir-se junto a ela. E então, indivíduos que participaram das cruzadas durante o período da invasão a Jerusalém e a morte de centenas de milhares de judeus e muçulmanos, que esses indivíduos que tinham sobre a sua força da espada e principalmente pela violência e a incompreensão das leis divinas, viessem como escravos, para que pudessem, primeiro, lutar pela libertação e, segundo, pudesse compreender através da humildade o processo de desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, tudo está perfeitamente entrelaçado na lógica espiritual. E obviamente que não era para ter existido em nenhum momento a escravidão, mas nós optamos por isso. Nesses dois lados da história,
nós temos claramente a opção legal. Afinal de contas, era permitido, através da legislação, o julgo de um homem sobre outro, justificando sobre as mais ignóbeis ideias, sobre os mais diversos preconceitos, sobre ações que até hoje mancham a nossa história, imbuindo preconceito, racismo e tantas outras arbitrariedades que é feitas justamente por conta de séculos e séculos de opressão, tirania e uso inadequado do livre-arbítrio. Ou seja, o indivíduo que não conhece o mundo espiritual, não entende a continuidade da vida, acredita que tudo aquilo que ele faz não terá penalidade ou responsabilidade, pois ele manter-se-á sempre sob a tranquilidade das leis vigentes na terra. Mas essas leis na terra, elas também mudam à medida que a humanidade avança e modifica as suas composições. Nesse sentido, nós temos o primeiro código de leis escrita ainda com Hammurabi, no mundo da Mesopotâmia, atual Iraque. Um código severo, pautado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Obviamente que o código de Hammurabi começa a estabelecer na mente humana um novo conceito. E o primeiro deles é romper com o sentimento de vingança. Nós precisamos compreender que a lei, ela não é feita para estabelecer vinganças pessoais. Ela é feita para estabelecer justiça. E a justiça está entrelaçada ao que está posto na legislação em todos os tempos a partir do advento do direito. Esse direito que surge em Roma Antiga, que é dado ao indivíduo o direito de defesa para que ele possa defender-se constantemente até que se prove a sua inocência ou a sua culpabilidade. E aí sim, ele terá que cumprir a pena e não que seja punido de acordo à vontade daquele que sofreu a agressão, por exemplo. Sabe-se que historicamente, antes da legislação, quando um crime era cometido, o indivíduo que sofreu o ato costumava buscar justiça. E essa justiça geralmente era a maior, com muito mais dor, muito mais suplício ao indivíduo infrator, não dando a ele a oportunidade de rever os seus conceitos, por exemplo. Então, se o indivíduo tinha um animal roubado, cortava-se a mão do infrator, mesmo que esse tivesse roubado por desespero e por fome. O conceito, então, de justiça, ele começa a ser elencado através da lógica do direito. E esse direito estabelece as primeiras noções de liberdade, que só serão de fato postuladas a partir das ideias iluministas. Os iluministas irão romper diversos paradigmas, e aí nós já estamos no século XVIII. Os iluministas começam a estabelecer novas perspectivas, principalmente através de Rousseau, que defendeu 3 lemas, que institucionalizou um processo revolucionário conhecido como liberalismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Quando nós olhamos esses preceitos na contemporaneidade, muitas vezes nós o achamos sem sentido ou o porquê deles existirem, mas se nós voltarmos à época do iluminismo, as pessoas tinham privilégios pelo nascimento. Se você fosse um nobre, até se fosse condenado à morte, tinha uma pena de morte diferenciada. Ou seja, a estrutura não era de indivíduos que poderiam galgar uma ascensão política, social, econômica, cultural,
pois isto era estabelecido através de um preceito definido pelo nascimento. E os iluministas então começam a romper com esse conceito. Começam a dizer que todos devem ser iguais perante a lei. Começam a trazer uma ideia extremamente importante, que o Estado não deve vincular-se a nenhuma religião. Portanto, o Estado deve ser laico para evitar qualquer sistema de opressão. Liberdade de direito, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Nesse conceito estabelecido pelos iluministas, dessa nova construção filosófica estabelecida, nós vamos ter no ideário da Revolução Francesa os pilares que irão construir a sociedade contemporânea. E é bem verdade que as bases desse processo ainda ocorrem de forma mais clara nos Estados Unidos da América do Norte, quando em 1744, George Washington, Thomas Jefferson e tantos outros conhecidos como pais da independência declaram a Constituição norte-americana, e até antes da Constituição norte-americana, a Carta ao Bom Povo da Virgínia, que dava um grito de autonomia e liberdade para todas as pessoas, estabelecendo a ideia de democracia, verdade, justiça e principalmente de liberdade. Mas é bem verdade que essa liberdade tão sonhada pelos pais da independência demoraram muito para se configurar a todos os cidadãos norte-americanos. No século XX, existia um apartheid nos Estados Unidos muito sólido, que é uma forma de tolir o indivíduo da plena liberdade. E nos contam os historiadores norte-americanos que uma senhora negra, conhecida como Rosa Parks, depois de um dia cansativo de trabalho, adentrou ao ônibus que já estava com todos os lugares destinados aos negros ocupados. E em toda a área destinada aos brancos, poucos lugares ocupados. Ela então pensou: por que não sentar-me um pouco ali para poder descansar as pernas? Já estou fatigada do dia de trabalho. E ela então sentou-se. Passado alguns instantes, um indivíduo branco, indignado por ver uma negra sentada num banco destinado aos brancos, levanta e começa a agredi-la. Agredi-la verbalmente, obrigando que ela saia do lugar. Ela então contava posteriormente que ela teve vontade de se levantar, mas o cansaço era tão grande, o dia havia sido tão puxado, que não foi por desobediência, foi por cansaço. Ela não se levantou. E então ela foi agredida e expulsa do ônibus. Inicia-se então um movimento pela igualdade nos Estados Unidos, a começar por uma estratégia desenvolvida há muito antes pelos próprios iluministas com a desobediência civil. Os negros passaram a ir para o trabalho de pé, de bicicleta, de carona. E os ônibus começaram a ter prejuízos, pois a maioria daqueles que utilizavam o veículo público eram negros. Então as empresas começaram a pressionar o governo para que acabasse com a lei da diferença de lugares, pois era impossível continuar com tamanho prejuízo econômico. E levanta-se Martin Luther King, Malcolm X e tantos outros líderes norte-americanos buscando a liberdade plena, a liberdade civil e a igualdade étnica.
E a partir daí a história norte-americana começa a mudar. Em um fato curioso, até mesmo engraçado, nas manifestações a ordem era: prendam todos. E então começaram a prender dezenas de negros, centenas, milhares, e as cadeias ficaram superlotadas, não tinham mais onde colocar. E aí a polícia começava a fugir dos negros manifestantes, porque corriam atrás da polícia para serem também presos. E aí o Estado então é obrigado a liberar todos. Deste momento até a eleição do Obama, foram décadas de lutas em busca da igualdade. Que são princípios estabelecidos no século XVIII, que vão romper com séculos de opressão, tirania, que busca tirar a liberdade do outro, pois ninguém tem o direito de ceifar a liberdade de ninguém. Somos seres livres. E a compreensão clássica dessa liberdade, primeiro civil e depois espiritual, nos dará a condição de evoluirmos espiritualmente. Na Declaração dos Direitos Humanos, dizem os legisladores: considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com um espírito de fraternidade. Os direitos humanos vieram para estabelecer a manutenção da liberdade. Se assim não fosse, nós voltaríamos aos conceitos da escravidão. Ou nós não acompanhamos no noticiário diversos fazendeiros que utilizam de trabalho escravo ainda nos dias de hoje, para poder obter mais lucro e explorar a mão de obra dos mais necessitados. O desconhecimento da lei de liberdade que rege o universo nos leva sempre a atos equivocados. Cometemos atos equivocados no passado e, por vezes, tendemos a cometer nos dias de hoje. E quando nós falamos de liberdade, é fundamental compreendermos o conceito de livre-arbítrio. O livre-arbítrio quer dizer juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. O livre-arbítrio não quer dizer de modo algum que é um querer sem causa, como pretendem interpretar alguns deterministas que se opõem à sua aceitação. Para ilustrar materialmente essa ideia, gosto sempre de trabalhar com uma lógica que nós devemos imaginar sobre o livre-arbítrio. Deus é atemporal. Ou seja, nós tivemos um início, não teremos um fim, pois somos seres imortais. Mas nós tivemos um ponto de partida. Deus não. É aquilo que Aristóteles vai chamar de causa primária e que depois São Tomás de Aquino estabelece essa causa primária como Deus, a causa incausada. Então Deus é atemporal. Se assim ocorre, Deus já viu o nosso primeiro momento e já viu qual vai ser o nosso futuro. Porque Ele já está à frente do tempo. Então, Ele já sabe que nós vamos errar, porque Ele já viu os nossos erros.
antecipadamente, mas Ele permite que nós os façamos, porque nós precisamos aprender com Ele. Não é determinismo, não é algo que está pré-determinado. Nós fazemos as nossas escolhas, e essas escolhas resultam em consequências. E é por isso que a doutrina espírita e o livre-arbítrio é tão redentor e tão maravilhoso. Porque nos permite plantar livremente, mas também nos obriga a colher absolutamente tudo aquilo que nós plantamos. E não existe uma punição direta, existe uma possibilidade de refazimento. Pois a lei de Deus não é a lei do olho por olho, dente por dente. A lei de Deus é a lei do perdão, do amor, da tolerância. Nós não conseguimos vislumbrar a tudo isso, porque nós somos seres ainda muito limitados. Eu acho o ser humano extremamente prepotente. Nós queremos conhecer sobre todas as coisas. E óbvio que devemos tentar conhecer todas as coisas. Se não fosse assim, não seríamos dotados de inteligência. Mas buscar conhecer todas as coisas não quer dizer que sabemos de todas as coisas. Um filósofo da antiguidade já nos ensinou: tudo que sei é que nada sei. O homem sábio é aquele que busca aprender todos os tempos. Nós queremos conhecer e compreender o universo e só conhecemos 2% do universo, que é a parte clara que nós vemos. Daquilo que nós vemos, 98% é massa escura. E nós ainda não temos nem ideia do que é essa massa escura cinzenta. Então nós não conhecemos absolutamente nada sobre o universo. E conhecemos muito pouco sobre nós mesmos, que aí é uma outra viagem muito mais profunda e muito mais aguda que cada um de nós deve traçar. Como dizia Armstrong em uma de suas últimas entrevistas, questionado sobre como foi devassar o universo e ter sido o primeiro homem a pisar a lua, ele disse: foi difícil, foi complexo, mas se comparado com a maturidade e a viagem íntima para dentro de mim, é absolutamente incomparável, pois sou muito mais complexo, mais difícil de compreender e até mesmo mais difícil de viajar do que chegar à Lua. A viagem íntima é muito mais trabalhosa. E o nosso conhecimento, à medida que ele avança, nós tendemos a fazer escolhas melhores. Não quer dizer que faremos todas as escolhas certas, porque se fosse todas as escolhas certas, nós não estaríamos mais aqui no mundo de provas e expiações, estaríamos nos planos mais evoluídos. Então nós fazemos escolhas certas muitas vezes, mas muitas escolhas equivocadas nesse percurso. Mas com todas elas, nós aprendemos. Com todas elas, nós estabelecemos conceitos melhores. Às vezes não. Mas se avaliarmos os nossos erros, aprendemos com ele. Por vezes nós aprendemos muito com os erros. Se nós avaliarmos uma prova assim que terminamos de receber do professor e observarmos o que erramos atentamente, dificilmente cometemos os mesmos erros. Mas por vezes nós só olhamos a nota. E nós precisamos entender o porquê que erramos. Quais os elementos que nos levaram ao uso inadequado do nosso livre-arbítrio. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e previsão do que ele vai acontecer durante a vida? A qual os imortais respondem: ele mesmo escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Eu acho essa questão absolutamente brilhante. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós começamos a traçar o nosso processo de retorno. E nós começamos a fazer as escolhas. O grande problema é que nós, quando estamos na erraticidade, e nós compreendemos a existência, o desenvolvimento, o progresso, a paz, a serenidade, nós olhamos para a terra e dizemos assim: para sentir isso aqui de novo, eu quero resolver logo tudo de vez. Eu quero passar logo por todas as provas de uma vez só, para sentir isso novamente. É por isso que os Espíritos vão dizer: calma, a vida material é muito mais complexa. Precisamos vencê-la paulatinamente. Ou seja, nós temos as provas que suportamos e nem sempre as que pedimos. E automaticamente nesse conceito nós vamos entender por que nascemos em determinada família, com determinado núcleo de pessoas, que geralmente é muito diferente da gente. E é curioso que nas relações afetivas da família, nenhuma mãe admite isso, mas sempre existe o filhinho favorito dela, ou a filhinha favorita, sempre. Se você perguntar, ela vai dizer: não, eu amo igual. O pai é a mesma coisa, eu amo todos iguais. Mentira, não existe amor igual. O amor não é igual, o amor é diferente, ele é distinto. Ele é único. E em geral, o que dá mais trabalho é o mais amado. E quando nós paramos para pensar por que o mais amado é o que dá mais trabalho, e então nós vamos relembrar da história de Jesus, do filho pródigo, que foi o indivíduo que fez todas as escolhas equivocadas, que levou uma vida inteira de equívocos, que gastou toda a fortuna que tinha direito, que passou fome e lembrou da casa do pai e voltou e foi recebido com festa. O filho, que era cumpridor dos seus deveres, se indignou: mas como é possível isso? Esse aí gastou tudo. E aí o pai disse: meu filho, tudo que é meu é seu. A ilustração é: você já encontrou o caminho, você não precisa mais de mim. Você já pode conduzir-se livremente, sem problema. Enquanto esse aqui estava perdido e foi achado. E por isso que é um momento de festa. Porque a mesma coisa acontece conosco todos os dias. E viver com esse livre-arbítrio dentro de uma família é muito complicado. Eu costumo brincar, sempre, já disse isso outras vezes, no meu núcleo familiar mais amplo, primos, tios, tias, eu sou o diferentão, em quase tudo. E geralmente quando eu encontro com eles, eu não tenho muito assunto, eu não tenho muito o que falar. As minhas posições políticas são diferentes, a minha posição religiosa é diferente, a minha profissão é diferente. É um núcleo de comerciantes e eu sou professor. A maioria é católico e protestante, eu espírita. Por vezes, quando nos reunimos e eu olho assim, eu falo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E aí eu me lembro, eu escolhi. Sentamos todos juntos e decidimos: vamos reencarnar próximos. Vamos ser amigos, aparar as arestas. Aí eu penso, o mundo espiritual deve ser muito bom mesmo. Para nós enfrentarmos as diferenças e, o mais importante,
aprender a respeitar as diferenças. E isso é fundamental para que nós possamos exercer a liberdade de forma plena. Na questão 825, há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta, a qual os imortais vão dizer: não, porque vós todos necessitais um dos outros, tanto os pequenos como os grandes. E aí nós aprendemos algo no direito clássico: a minha liberdade se encerra quando começa a sua. As pessoas confundem liberdade com autocracia, com autoritarismo. E entendem: então se eu sou livre eu posso fazer o que eu quero. Não. Se você é livre e compreende a liberdade, você não pode fazer nada aquilo que constrange o outro, porque isso deixa de ser liberdade e passa a ser autocracia e tirania. Se eu imponho a minha vontade ao outro, eu não dou o direito do outro ser livre e automaticamente eu sou um tirano, um autocrata. E então nós podemos perguntar: como ensinar então as pessoas a fazer o que é certo? Fazendo certo, ensinando ele a fazer o certo, dando a ele condições de fazer o que é certo. Se nós formos compreender o próprio sistema carcerário, no Canadá, 80% dos indivíduos que cometeram crimes não voltam a cometer crimes. Canadá, Finlândia e Noruega passam por um problema sério: falta de detentos nos presídios. E os presídios estão sendo fechados por falta de detentos. E então nós podemos perguntar: e aqui tem tantos, podíamos mandar alguns para lá? Mas por que lá falta detento e aqui sobra? Estrutura carcerária humana de desenvolvimento do indivíduo para que ele tenha uma condição de refazer a sua trajetória, a sua jornada. O sistema não pode ser punitivo, tem que ser libertador. Se nós só ensinamos o indivíduo a bater, ele vai bater. Se nós ensinarmos o indivíduo a amar, ele vai amar. É lógico. Quantos de nós apanhamos na infância, mas não exercemos a mesma forma de educar aos nossos filhos? Permita-me uma reflexão pessoal. Lembro-me quando dava aula de cultura afro no saudoso São Tarcísio, e que contava para os meninos como eram as punições entre os africanos. Os mais velhos ficavam atentos às peraltices dos meninos durante o dia, viam os equívocos, estavam todos muito próximos. No final da noite, se reuniam no terreiro, que é o quintal da casa, ou a frente da casa, depende de cada residência. E lá se reuniam todos eles. E os mais velhos começavam a contar histórias. E no contar dessas histórias, mitos, lendas, levava a coisas que as crianças faziam durante o dia. E sempre essa história tinha um fundo moral de reflexão. E então as crianças corrigiam os seus atos, porque refletiam sobre o que fez, por uma condução diferente do caminho da moralidade. E aí eu me lembro que todos os meus alunos brincavam: professor, eu quero ir para a África, porque lá em casa meu pai me bate quase todo dia. Ou seja, a orientação correta é que transforma o indivíduo de fato em um ser livre. Qualquer coisa diferente disso é tirania, é opressão.
da escravidão antiga aos conceitos de liberdade que nós temos hoje. Ainda a necessidade de transformar muita coisa. Estamos apenas engatinhando nesse processo de desenvolvimento de cada um de nós e principalmente da humanidade. Mas como querer que a humanidade se ajuste em uma época de desajuste para o ajuste? Afinal de contas, estamos transcendendo de um mundo de provas e expiações, e como todo processo de mudança é caótico. Quem já fez uma mudança pelo menos uma vez na vida sabe o que eu estou falando. Quem muda com uma certa frequência sabe ainda mais o que eu estou falando. Imagine 7 bilhões de pessoas, todas fazendo um processo de mudança ao mesmo tempo. É claro que vai ser um período tumultuado. São espíritos das mais variadas características, dos mais diversos elementos ideológicos, conceituais, de tempos distintos, espíritos que estiveram na erraticidade por milênios, tão atrelados aos seus conceitos dogmáticos que eles não conseguem conceber que o mundo não é mais o mundo em que eles viveram. Nós já temos uma outra lógica do direito, nós já temos um outro conceito de liberdade. E é preciso o tempo todo estar atento para não permitir que essas relações se apoderem, principalmente dos mais jovens. Porque desconstruir uma ideia é extremamente trabalhoso. Afinal de contas, uma ideia nunca morre, ela é reconstruída. E finalmente, na questão 833 do Livro dos Espíritos, os imortais questionam aos imortais. Allan Kardec questiona aos imortais, perdoe-me. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento, pelo qual ele goze de uma liberdade absoluta? A qual os imortais respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Nós podemos estar encarcerados em um quarto de castigo, mas a nossa mente é livre. E é por isso que André Luiz nos chama a atenção. Ainda em nosso lar, pensamento é força criadora. Tudo aquilo que nós pensamos se produz no plano espiritual e cria os elementos que compõem o mundo dos espíritos. Tudo aquilo que nós pensamos aqui se materializa lá. E é por isso que Jesus nos chamou a atenção há mais de 2000 anos. Não pequeis nem por pensamento. Perceba que tudo faz sentido, tudo se encaminha, tudo se ajusta. E quanto mais nós adquirimos essa consciência em prol do coletivo, do próximo, do bem, da verdade, da justiça, da tolerância, mais nós conduzimos o nosso processo de progresso e desenvolvimento enquanto indivíduo, sociedade, humanidade. E justamente em cima da bondade divina e do amor de Deus a todos nós, e na possibilidade de refazer jornadas e caminhos, lembro-me de uma história narrada por Raul Teixeira em uma de suas conferências. Dizia o orador que estava acabando de chegar da universidade, depois de um dia bastante cansativo, ligou a televisão e viu Nelson Mandela assumindo o poder, eleito pelo povo da África do Sul, depois de anos e anos e anos de apartheid. E o povo celebrando e feliz. E então Raul Teixeira disse que lágrimas brotaram-lhe do rosto
emocionado com aquele momento histórico ímpar para o povo sul-africano e para a redução do preconceito e do racismo no mundo todo. E então Camilo, o seu amigo espiritual, aproximou-se dele e disse: chorando, Raul? Mas por que está chorando? E então Raul: você não está vendo, Camilo, o que está acontecendo na África do Sul? Que maravilha! Nelson Mandela libertando o povo africano contra o apartheid. E então ele disse: agradeça ao Criador, porque Nelson Mandela, em uma das suas existências pretéritas, foi um dos responsáveis pela formação do apartheid no século XIX. E quando ele chegou na erraticidade e deparou-se com a sua falência moral, e ele compreendeu o sentido da existência, ele então solicita para que viesse à Terra para desmanchar aquilo que ele fez. E ele veio por diversas vezes, e nenhuma delas obteve êxito, porque todas as vezes ele buscava caminhos equivocados, entre eles o caminho da violência. Então ele teve que aprender que o melhor caminho era o caminho da paz, porque senão você teria mais mortes e mais dor naquele continente tão sofrível. Eis que então, quando ele compreendeu isso e assumiu o poder, a primeira coisa que ele defendeu foi a ideia de uma África sem cor, uma África tolerante, amorosa, uma África do Sul que respeitava a todos os africanos do Sul. Agradeça, Raul continuava a sua oratória, dizendo Camilo, agradeça ao Senhor por permitir que nós possamos refazer jornadas, reconduzir caminhos e principalmente aprender com os nossos erros. Porque à medida que nós aprendemos, à medida que nós avançamos, compreendendo o livre-arbítrio, a verdade, a justiça, nós nos equivocamos menos. Bertolt Brecht escreve em uma das suas poesias: de que serve a bondade? De que serve a bondade quando os bondosos são logo abatidos, ou são abatidos aqueles para quem foram bondosos? De que serve a liberdade quando os livres têm que viver entre os não livres? De que serve a razão quando só o sem razão arranja a comida de que cada um precisa? Em vez de ser só bondosos, esforçai-vos para criar uma situação que torne possível a bondade. E melhor, a faça supérflua. Em vez de ser só livres, esforçai-vos para criar uma situação que a todos liberte. E também o amor de liberdade faça-se supérfluo. Em vez de ser só razoáveis, esforçai-vos para criar uma situação que faça da sem razão dos indivíduos um mau negócio. Criar a prática comum da bondade, da liberdade, da tolerância e do amor ao próximo. Esse sim deve ser o nosso caminho e o legado que devemos deixar para a posteridade. E aí finalmente podemos dizer como cancioneiro popular: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Pela atenção de todos, muito obrigado.